Casamento perfeito, hein, querido? Religião e Estado. Porque tudo indica que o mesmo espírito que comanda o Estado com mão de ferro também comanda mais de 90% das igrejas. Nós verdadeiramente chegamos ao final dos tempos. O espírito que está no Nine, no Lula e em todos os políticos também está no Abni Ferreira, no Samuel Ferreira, os caras que presidem a Assembleia de Deus. Será que é o mesmo espírito? Ao longo do vídeo eu vou te mostrar e você é quem vai decidir se é ou não. Meu nome é Kleber, pastor Kleber. Eu sou teólogo, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou examinador das literaturas do Antigo e Novo Testamento. Eu também examino a literatura do conservadorismo e também examino a literatura do progressismo. Nos próximos minutos eu vou te apresentar a discrepância brutal entre a cultura que está no mundo e a cultura que está na verdadeira igreja. Porque há uma separação, há um abismo intransponível entre a cultura que está no Congresso e a cultura do homem verdadeiramente que ama a Deus. Quero te mostrar uma foto do bispo Samuel Ferreira no Congresso, um relacionamento íntimo e maravilhoso com o Nine, o homem que verdadeiramente fala em vídeo. Eu vou te apresentar o vídeo, que ele veio quebrar os paradigmas ocidentais, que ele veio quebrar a tradição que impera no Brasil, tradição esta adquirida pela égide judaico-cristã. E ele afirma categoricamente que ele veio quebrar isso e veio implantar a cultura do socialismo e, consequentemente, a cultura do comunismo. Veja a foto dos dois se adorando. Veja. Aí, queridos, é preciso uma exposição desta aqui. Aqui ele está no Congresso Nacional tirando foto com um cara que trabalha, ele fala, ele verbaliza isto nos seus comícios e verbaliza isso há décadas, que ele veio quebrar a liberdade do ser humano no Brasil, que ele veio cancelar tudo aquilo que foi erigido pela égide judaico-cristã, que é a liberdade de você poder falar aquilo que você quiser e não ser punido, a liberdade de você ter a oportunidade de nascer na miséria, entre a miséria e a pobreza, e poder ascender socialmente numa sociedade, a liberdade de você poder estudar e se transformar numa pessoa melhor, a liberdade do direito de propriedade, a liberdade do direito de glorificar e exaltar a Deus, a liberdade de você verdadeiramente viver num país livre, livre de tentáculos ditatoriais. Ele verbaliza isto e fala abertamente. Aí você tem ali um homem que se diz homem de Deus, um homem que afirma que tem a cultura de Deus, tirando foto com um homem deste. É inaceitável. Uma coisa é você orar por este cabra aqui, o Nine. Uma coisa é você orar por ele, que a própria Bíblia ordena que a gente ore pelas autoridades. Uma coisa é eu orar. Uma coisa é eu me deliciar na presença de um cara que claramente em 1980, se você procurar no YouTube, ele fala claramente que ele vai implantar o socialismo no Brasil e, consequentemente, o comunismo. É só você procurar no YouTube. E tu sabe muito bem que onde o socialismo é implantado 100%, ele, no final dele ele vira comunismo. E você nunca vai ver uma igreja protestante num ambiente que impera o comportamento tirânico, o comportamento déspota, o comportamento anti-Deus, o comportamento anti-verdade, o comportamento anti-palavra de Deus. Não existe. O cristianismo não pode existir numa terra tirânica. E este senhor aí, o Nine, ele está implantando o socialismo que vai culminar
no comunismo no Brasil, e tem um homem que diz amar a Deus, que tem a cultura de Deus, tá? Tirando foto com um homem deste. Não dá para aceitar e não dá para ficar em silêncio diante disso. E agora eu vou te apresentar o vídeo que este cara aí, o Nine, ele fala abertamente que eles trabalham para cancelar todos os paradigmas ocidentais, ou seja, os costumes, as tradições que a ESD judaico-cristã erigiu o Ocidente. Então, irmão, aqui ele está dizendo que ele veio quebrar os costumes ocidentais, ele veio quebrar todos os paradigmas ocidentais que foram erigidos pela ESD judaico-cristã. Veja. Mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso... Você está vendo? É ele que está dizendo. Ele está dizendo que ele veio corroer os alicerces erigidos pela ESD judaico-cristã que constituiu o Ocidente, que deu essa ótica, essa cultura maravilhosa que nós temos no Ocidente. Quem erigiu? A Igreja Protestante, pô. O cristianismo, irmão. Ele está dizendo que ele veio cancelar, e ele está cancelando. Porque tem pastores adorando este homem e proibindo o cristão de discutir política. É um absurdo. Do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Na Europa, por exemplo, sabe, a esquerda ela perdeu o discurso para a questão da migração. Ou seja, a esquerda não sabe defender a questão dos imigrantes. Você se sentaria à mesa com um homem deste? Você se sentaria à mesa para tomar café da manhã, almoçar, jantar com uma criatura desta? É a pergunta que eu te faço. É a direita que é contra de verdade, e muitas vezes a direita, como a Angela Merkel, tem uma posição política correta de aceitar milhares de imigrantes na Alemanha. Nós precisamos tentar discutir. O cara claramente fala que ele é anti-Deus, ele é anti-cristianismo, ele é anti-verdade, porém ama a religião. Ele ama o mundo, ele ama a cultura do diabo. Mas a palavra de Deus diz que, é claro, existe uma separação entre a luz e as trevas. É isso que você está vendo hoje? A separação entre a igreja e o Estado? Ou eles estão juntos, trabalham para o mesmo fim? Quero que você me responda. Os nossos erros, para que a gente possa corrigi-los. Eu não acho, companheira Gleice, que a gente, entre a esquerda aqui, possa um ficar fazendo crítica ao outro. Dá voz a idiotas, dá voz a canalha, dá voz a sádicos, a psicopatas. Resulta nisso aí, ó, na condição que nós estamos hoje. Você é um pastor de uma grande igreja, uma igreja riquíssima, e você exerce influência sobre milhares de pessoas, dentro e fora do Brasil. Você vai aceitar aparecer do lado desse cara? Se você aceita, tem algum problema com você. O que a palavra diz sobre isto? Chega aqui na palavra, que eu vou te apresentar. Aqui nós estamos. Tiago, capítulo 4, que eu quero ler para vocês. Vamos lá. Na verdade, eu vou ler do 1 até o 7, para você entender. Devemos resistir às paixões? De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? É aquela guerra, né? Entre o espírito e a carne. Cobiçais e nada
conseguis. Matais e invejais, e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis, não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Ou seja, você está pedindo uma coisa que não tem grande importância para a tua vida. Está pedindo muitas das vezes nós pedimos coisas a Deus que aquilo não é para a edificação do nome de Deus ou para a edificação da igreja. Por isso nós não recebemos. Olha o 4, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Todavia, ele nos dá maior graça, portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. 7. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chega aí. Então aqui eu apresento para você, dentro da palavra, Tiago 4, do 1 ao 7, a palavra de Deus está dizendo, se você ama Deus, o que é amar Deus? É estar na companhia de cara como esse cara aí, o Nine. Claramente o cara é um mentiroso, o cara é um trapaceiro, o cara é uma criatura inescrupulosa. O cara fez a sua vida montada num acanalhamento. Ele não respeita nada, ele não respeita ninguém, ele não tá nem aí pro nome sagrado de Deus, ele não tá nem aí pro povo que ama a Deus, ele não tá nem aí pro Brasil. O projeto dele é destruir o país, porque esta é a cultura dele e dos seus asseclas. Aí eu te pergunto, como é que um pastor, irmão, em nome de Jesus, irmão, como é que você vai aceitar aparecer do lado de um cara desse, irmão, em nome de Jesus, irmão? Nós devemos sim orar por esta alma, devemos orar, mas aparecer ao lado dele, ter prazer com esse cara, se sentar à mesa com este cara aí não, irmão. Aí não dá para aceitar. Então eu volto a perguntar, o espírito que está no Nine também está no Samuel Ferreira? Porque esse Samuel Ferreira aí, ele não é digno de confiança, porque o que eu sei é que na igreja onde ele é presidente, quando ele entra na igreja, a igreja, todos precisam se levantar. Quem é ele? Ele é um Deus? A reverência é dada a Deus ou ao homem? É uma pergunta que eu preciso te fazer. Porque no Vaticano, quando o Papa aparece, todos precisam se levantar. Na igreja, a gente só se levanta quando a palavra de Deus é lida. A gente está ali para adorar o Espírito Santo de Deus que está ali dentro, que não pode ser visto, que não pode ser contemplado a olho nu. Nós não estamos ali para adorar homens. Então, quando esse senhor aí, o Abner Ferreira, faz isso, ele faz isso. Se você está nessa igreja, é para tu se preparar, irmão. Porque você não está adorando a Deus, não está adorando o homem. Porque quando você se levanta, quando um homem aparece na igreja, a igreja toda tem que se levantar em reverência a ele está imitando a cultura do Vaticano. Porque no Vaticano quem tem autoridade é o Papa, não é a palavra de Deus. Só que isso é colocado, isso é atrelado, isso é derramado dentro da igreja de forma bastante sutil, de forma oculta, e muitas das vezes você não percebe. Se você parar para analisar, nesta igreja, quando a palavra é lida, ninguém se levanta. Mas quando ele aparece na igreja, todos precisam se levantar. É a mesma coisa no Vaticano. Ou seja, a palavra já não tem mais autoridade. Mas o Samuel e o Abner Ferreira, eles sim têm autoridade. É a mesma coisa no Vaticano. A palavra não tem autoridade, mas o Papa tem autoridade. E agora eu vou te apresentar o vídeo, que é o vídeo derradeiro do conteúdo,
mostrando o Abner Ferreira se curvando e adorando o Papa Francisco que faleceu. Mas antes eu te peço, não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, colocar um comentário aqui embaixo discordando ou concordando, me contar a sua experiência dentro da igreja ao longo dos anos que você está aí, ou você que acabou de entrar à igreja. Nos conte aqui embaixo a sua experiência. E, se possível, compartilhe para a sua rede social, porque esse conteúdo aqui é importante para abrir os olhos de outros irmãos que não conseguem entender, não conseguem atrelar uma coisa à outra. Quem tem autoridade na igreja é a palavra de Deus, não é o homem. Aí, querido, tá aí o vídeo. Veja. Ele adorando o Papa Francisco. Sincretismo religioso. Isso aí é o sincretismo religioso sendo implantado diante dos nossos olhos, mas nós não estamos a perceber. Isso já está bem avançado nos Estados Unidos, e se lá está muito avançado, logo, na verdade já chegou aqui, né? Mas não com tanta força como já está lá. Então você quer entender por que as nossas igrejas estão nos estados que estão, olha para a América. E você vai entender. Tivemos agora uma passeata de pastores, padres, espíritas, bruxos, macumbeiros, feiticeiros, fazendo uma caminhada na praia de Copacabana. Ou seja, é o sincretismo religioso, é aquela máxima que era falada há muitos anos atrás. Uma fé, uma moeda, uma língua, e aí você vai ver o inferno se implantando no mundo. Veja. Então eu estou mostrando para você o estado da igreja, para você vigiar. Se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Você se faz inimigo de Deus. E se você ama a Deus, você despreza esses homens. Estes homens são desprezados. Você não vai aceitar se sentar à mesa com estes homens. Eu quero te perguntar novamente, o espírito que está no Papa Francisco, está no Nine, está no Abner Ferreira, está no Samuel Ferreira e muitos outros pastores de igreja rica ou igreja não rica, será que é o mesmo espírito que está no mundo, que governa o Estado? Porque eles parecem gostar muito da cultura do mundo. E se eu verdadeiramente estou mergulhado na cultura do mundo, eu me faço inimigo de Deus. E vou pagar por isto. Eu quero saber de você, o que você acha? Pastor, você exagerou demais, você está certo. Verdadeiramente, infelizmente, eles deram as mãos com os ímpios e eles levaram o mundo, levaram o diabo, levaram a cultura de Satanás para dentro da igreja e estão dilacerando milhares de vidas, mas infelizmente a gente não consegue perceber. Uma vida corrida, tem que trabalhar, cansado, sem dinheiro, é uma luta diária. A gente muitas das vezes não tem nem tempo para estudar a palavra ou comprar livros, como o senhor tem comprado muitos livros aí. Se você reconhece o meu esforço, compartilha para a tua rede social. Ajuda o canal a ter relevância dentro da plataforma do YouTube que eu estou aqui, não para passar para você a minha verdade. Porque a minha verdade não presta para nada, a minha verdade é esterco, irmão. Mas a palavra de Deus, sim, é ela que eu quero passar para você. E quero mostrar para você em vídeos, por textos, por fotos, a discrepância brutal. Parece que o espírito que comanda o Estado é o mesmo espírito que comanda as igrejas. E nós sabemos quem é ou quem são estes espíritos. Nos veremos no próximo vídeo. Não deixe que ninguém te engane. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Um abraço e até lá. Tchau.